Olá a todas e todos, meu nome é André Gravatá, estou aqui a convite da professora Edna, uma professora que eu admiro muito. É uma honra estar aqui com vocês na Semana Pedro Américo, queria muito estar com vocês presencialmente para poder olhar no olho de cada um, de cada uma, poder aprender com vocês também, ouvir vocês, mas nesse momento, nesse tempo de pandemia, o que a gente vai conseguir é ter essa conversa mais à distância. E aí, nesses poucos minutos aqui com vocês, eu quero contar um pouquinho sobre o meu caminho e também falar um pouco sobre poesia, sobre a força da poesia. Eu sou filho de Dona Josefa e seu José, que são nordestinos lá do sertão de Paripiranga, mas eu nasci em São Paulo. Eu nasci na periferia de Embu das Artes, sempre estudei em escola pública. Acho muito importante falar isso porque eu tenho muito orgulho de ter estudado na escola pública e nesses tempos de hoje é muito importante a gente defender a escola pública, valorizar a escola pública. E eu sempre gostei de escrever, gostava muito de escrever cartas quando eu era adolescente. Eu, na época, comprava um selo nos Correios que custava 1 centavo, gente, 1 centavo. E aí eu ia nos Correios com 50 centavos para comprar esses selos, né? E eu voltava com 50 selos e eu enviava dezenas e dezenas de cartas para pessoas que eu não conhecia. Eu procurava endereços em vários lugares, até quando eu vi uma revista na rua, e eu abria a revista, eu vi o endereço de alguém, eu enviava a carta para essa pessoa e aí eu recebi algumas respostas. Claro, não recebi respostas de todas as cartas que eu enviei, mas eu recebi algumas e foi muito importante porque na época eu gostava muito de escrever e perguntar para as pessoas sobre a vida delas e aprender com elas, aprender com pessoas pelo Brasil todo, né? E quando eu terminei o ensino médio, eu acabei entrando na PUC de São Paulo e estudei jornalismo. Eu entrei na PUC por meio de uma bolsa do ProUni. Eu, na época, nem imaginava que eu conseguiria realmente entrar na universidade. Era um sonho muito distante para mim, eu não conhecia universidades, tinha pouca intimidade com esse mundo universitário e acabei me tornando a primeira pessoa da minha família que completou um curso universitário, né? Então foi muito importante essa experiência na minha vida e depois do jornalismo eu acabei me envolvendo ainda mais com a escrita, com a poesia, com ações em escolas públicas e a poesia se tornou muito importante para mim porque eu fui percebendo uma coisa. Eu fui percebendo que poesia não tem a ver só com o poema escrito. O poema que a gente vê no livro, ele é uma parte da poesia. Eu fui descobrindo que poesia tem muito mais a ver com o jeito como a gente percebe o mundo. Poesia é um jeito de estar no mundo. Poesia tem a ver com a presença, com a nossa presença no mundo. Tanto que eu um dia descobri um verso de uma poeta chamada Adília Lopes. E esse verso fez tanto sentido para mim, porque ele tem muito a ver com esse gesto de viver a poesia no presente, a poesia como um jeito de perceber o mundo. E a Adília, ela fala assim: escrever um poema é como apanhar um peixe com as mãos. Escrever um poema é como apanhar um peixe com as mãos. E eu nunca me esqueço desse verso da Adília, porque quando ela diz que escrever um poema é apanhar um peixe com as mãos, ela está falando que escrever um poema é estar atento ao que está acontecendo no mundo, perceber o que está acontecendo no mundo e se aproximar disso que está acontecendo no mundo. Eu até falei com os meus pais sobre esse verso da Adília e meus pais hoje em dia fazem brinquedos de madeira.
e eles criaram um peixe. Um peixe, para eu lembrar que escrever um poema é como apanhar um peixe com as mãos. E eu queria deixar essa provocação para vocês se lembrarem que a poesia tem a ver com agarrar a realidade, com prestar atenção no que está ao nosso redor, com estar presente aqui e agora, atento pro vento que está entrando aqui pela janela, atento pro barulho, pros barulhos mais miúdos. A poesia tem muito a ver com aquilo que é pequeno, A poesia tem muito a ver com perceber aquilo que é pequeno e se demorar no sentido de dedicar tempo observando isso. Eu, inclusive, aprendi com um poeta muito querido, que é o Marcelino Freire. Aprendi com ele que se a gente repete muito a palavra menor, 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 menor. Eu aprendi com ele que se a gente repete muito a palavra menor, acontece essa mágica e a palavra menor fica enorme. E a poesia, ela tem a ver com isso, com olhar tanto para aquilo que é pequeno, ouvir aquilo que é quase imperceptível, sentir os cheiros, sentir as texturas, perceber o mundo de um jeito tão aguçado e atento que aquilo que é pequeno fica gigante. O Marcelino, que é esse poeta que me ensinou o quanto a palavra menor é enorme, ele aprendeu isso com um outro poeta, que é o José Paulo Paes. E é muito interessante, né? Porque a gente sempre aprende algo com uma pessoa, mas essa pessoa aprendeu com outra, que aprendeu com outra. E a poesia tem a ver com isso. Tem a ver com a descoberta do mundo. A descoberta. Sempre que a gente está descobrindo algo, a gente está de alguma maneira se aproximando dessa poesia que vem antes da palavra. E aí, claro, isso que a gente percebe no mundo pode se transformar num texto em algum momento. E a gente pode chamar esse texto de poema. E eu queria compartilhar um poema aqui com vocês. Um poema que está aqui, inclusive, que eu escrevi já faz um tempo, mas que faz muito sentido nos dias de hoje e que tem muito a ver com esse olhar sobre a poesia que eu trouxe aqui para vocês, que tem a ver com não nos acostumarmos, tem a ver com percebermos o mundo com tanta atenção que até aquilo que é normal, que a gente considera normal, se torna extraordinário. Que até aquilo que a gente considera comum se torna diferente, estranho. Às vezes a gente passa todos os dias no mesmo lugar e a gente deixa de perceber esse lugar. E a poesia, ela é um convite para a gente estar com a atenção acordada. Eu vou ler o poema aqui para vocês. Não nos acostumemos. Não nos acostumemos com palavras escassas de medula, ocas por dentro e por fora. Não nos acostumemos com palavras com corpos de lâminas. Embrutecimento. A vida normal é inaceitável, meu amor. A cada segundo que a vida normal dilacera, rude, devorando corpos, proliferando calos, morre em nós a sutileza, aquela vastidão que não se compra. Não nos acostumemos com a indelicadeza, meu amor. A manchete do dia. Aniquilaram tantos, aniquilaram tantas, alguns nem entraram na conta. E agora, um intervalo comercial
para esquecer a raiva na saliva, para esquecer que esquecemos tanto e nem sabemos mais o que lembrar ao acordar. Não nos acostumemos a dispensar o indispensável apenas por não nos lembrarmos o que é indispensável. Fale com o motorista apenas o indispensável, diz o aviso no ônibus que não explica o significado dessa palavra. Indispensável é perguntar: tem alguém aí? Tem alguém aí? Tem alguém aí? Indispensável é a corrente de ar. Não nos acostumemos com o arame farpado, que nasce tanto de dentro para fora quanto de fora para dentro. Não nos acostumemos com as distâncias, fartura de afastamento, terra ociosa no espaço entre a palavra e o passo, porque a cada segundo desacostumado, a cada segundo acordado, atento, se desdobra em nós a sutileza, se desdobra em nós a poesia, se desdobra em nós aquela vastidão que não se compra, se desdobra em nós aquela água que em nós germina, se desdobra em nós aquela ternura voraz. Esse poema é um poema para lembrar da força da poesia, da força da palavra. A poesia tem a ver com o jeito como a gente percebe o mundo e tem a ver com o jeito como a gente se relaciona com a palavra, não só escrita, mas também falada. Eu deixo aqui essa provocação para vocês lerem mais poesia, procurarem autoras como a Conceição Evaristo, que é uma autora que eu admiro muito, autoras como a Maurinete Lima, autores como o Ricardo Aleixo, que é um poeta incrível, que eu admiro profundamente, um mestre querido. Procurem a poesia dessas pessoas, leiam em voz alta e prestem atenção no que acontece ao redor de vocês. Naquilo que é mais miúdo, naquilo que é menor, existe algo vivo, imenso. E nesse mundo tão cheio de dor, nesse país tão desigual, nesse país tão racista, nesse país tão violento, a gente precisa encontrar maneiras de se fortalecer. E uma das maneiras de se fortalecer é a gente se escutar, é a gente prestar atenção uns nos outros. E a poesia pode ser uma parceira nesse nosso gesto de acordar para a vida. Agradeço o espaço para estar aqui com vocês. Um grande abraço para vocês, para cada um de vocês da MF Pedro Américo. Um agradecimento para a professora Edna e a gente se encontra em outros caminhos.